Hoje a gente vai fazer um reconstruindo diferente. O Nuremberg já foi um gigante e teve o domínio do campeonato alemão até meados dos anos 60, onde conseguiu seu último título do campeonato. Ainda é o segundo clube com mais títulos do campeonato alemão. Foi passado em 1987 pelo Bayern de Munique. Inclusive a torcida do Nuremberg odeia o Bayern, junto com seu principal rival, o Greuther Fürth. Na nossa saga a gente vai iniciar em agosto de 2024. A gente vai disputar toda a temporada 24 e 25, que é a que tá rolando agora, né? O Nuremberg hoje está na 10ª colocação da segunda divisão alemã, que inclusive eles estão durante 6 anos seguidos, tá? O time do Klose, ele faz muito gol, mas também leva muitos gols. E vendeu agora a sua principal joia, principal estrela, né? O atacante grego que vai pro Brighton, o Stefanos Tsitsipas. E eu disse no início que a gente ia fazer um reconstruindo diferente, né? Porque a gente vai mesclar com uma saga de modo carreira, ou seja, vamos jogar todos os jogos. E seguir muito à risca o que acontece na realidade do Nuremberg. E para isso a gente precisa traçar objetivos na primeira temporada, então a gente vai realizar as vendas que aconteceram na vida real, do zagueiro Jelst e o atacante Tsitsipas. Vamos também jogar nas características do time do Klose, né? Ele joga com uma linha de 3 ou 5, com alas bem ofensivos, o time ataca muito, tá? A gente vai fazer investimento na base, né? E as transferências vão acontecer apenas no meio da temporada. E o principal, né? A gente conseguiu acesso para a Bundesliga, a série principal alemã. E podem perceber que esse é o elenco do time do Nuremberg. Olhando aí, a gente joga com uma linha de 5, né? 4 no meio e o atacante lá, o Tsitsipas. Nessa formação eu coloquei os laterais para atacarem muito, tá bom? E os meias laterais, né, o Scheimer e o Justvan, eles fecham mais pro meio para liberarem a passagem dos dois pontas, né, os dois alas que a gente chama, perfeito? A gente vai jogar muito na referência lá de cima, tanto ele na corrida em profundidade para finalizar, quanto no cruzamento referência, já que ele é um jogador, além de veloz, também alto. Muito parecido como era o Klose quando jogava. Outro comentário importante é que esses jogadores estão agora na titularidade, mas eu nunca joguei com eles, né? Então eu não sei quem vai aproveitar, quem eu vou conseguir jogar mais. Então os jogos também vão servir para a gente fazer alguns testes de jogadores nas posições, né? Tanto enfim, qualquer posição aí para verificar qual vai ser o time titular, quais vão ser os reservas que a gente vai conseguir utilizar. Até por isso também é interessante que a gente não faça essas negociações logo na primeira janela, porque a gente não conhece nenhum jogador, né? Então vamos ver como que vai se comportar esse time do Nuremberg. E podem ver aí que a nossa estreia vai ser em casa, através da Pokal, né? Contra o time do É um time que com certeza é muito mais fraco do que o nosso. A gente é favorito, né? E também vai servir para a gente poder testar bastante os jogadores. E assim, eu não vou mostrar muito por esse jogo, porque senão vai demorar o vídeo todo. Mas o nosso time foi muito bem, a gente venceu o por 6-0, nossa estreia foi muito bacana. Eu destaquei alguns nomes aqui positivos, como o Justvan, o Kastrop, né? O Jander também foi muito bem. Fora o Tsitsipas, né? Que dispensa comentários. E o ponto negativo ali foram os laterais. Eu tive bastante dificuldade com eles, tanto o Danilo quanto o Viladsen. Pra gente não se estender muito, né? O que a gente vai começar a fazer agora? Eu vou jogar todos os jogos, tá bom? Mas a gente vai fazer uma previsão dos resultados de cada mês, tá? Então, o primeiro ponto aqui a gente vai iniciar com a previsão do jogo em casa contra o Magdeburg, né? Esse jogo a gente precisa vencer porque também é um adversário mais fácil, tá bom? Depois a gente enfrenta fora o Hamburgo, e aí eu entendo caso a gente empate ou perca esse jogo, porque o Hamburgo é um candidato a título, inclusive na vida real está liderando a segunda divisão alemã. Depois a gente enfrenta o Klaus-Schuher, né? Klaus-Schuher. Enfim, a gente vai errar bastante os nomes, porque o clube alemão do Klaus-Schuher
É um clube difícil também, tá? Então um empate ali em casa também é um bom resultado. Depois a gente enfrenta o Elversberg fora e eu acho que dá pra gente vencer ou empatar esse jogo, tá? Apesar de ser fora, é um clube mais fácil. E de novo a gente enfrenta mais um time complicadíssimo, que é o do Hannover. Do Hannover eu acho que se a gente empatar em casa, a gente já pode ficar bem feliz, viu? Ou seja, a previsão para esse final de mês, né, é que a gente termine o mês com pelo menos 9 pontos, tá? Em 4, 5 jogos, acho super possível, é uma previsão bem, talvez pessimista, né? Sabendo que a gente ainda não conhece muito elenco, enfrenta clubes bem complicados, vamos ver se a gente consegue chegar nesses 9 pontos, superar ou nem chegar nele. E tá aí o resultado, né, galera? Dos 9 que a gente imaginava chegar, a gente chegou só em 6 pontos, tá? A nossa estreia na Bundesliga 2 foi contra o Magdeburg e foi um resultado ruim porque era um time mais fraco, né? Ninguém se destacou positivamente, exceto o Kastrop, que já tinha se destacado no jogo contra o na Pokal, tá bom? A gente tomou um gol muito cedo, logo no começo do jogo. No segundo jogo, a gente ganhou do Hamburgo, surpreendendo. Era o jogo mais difícil, a gente venceu por 2-0 fora de casa. O primeiro tempo foi truncado, a gente jogou melhor. No segundo tempo, a gente teve domínio total. O destaque foi pro Yilmaz, lateral reserva, que entrou no segundo tempo e foi muito bem. Fez 2 assistências e o Tsimas fez 2 gols, tá? O Yilmaz vai começar a ganhar a titularidade. Também como ME, né, entrou o Goller, que entrou muito bem, mas se machucou. Ainda bem que foram só 5 dias, tá? Contra o Klaus Schuher, o primeiro tempo foi péssimo. A gente tava com uma zaga lenta e a gente foi dominado. No segundo tempo a gente iniciou uma blitz, a gente diminuiu o placar, porque a gente já tava perdendo de 2-0 e a gente quase empatou. Porém o goleiro deles pegou muito. O Kastrop se lesionou, mas também só por 5 dias, tá? Contra o Elversberg, a gente jogou contra eles, eles tinham 4 jogos e 4 derrotas. O Tsima salvou o primeiro tempo, porque o jogo foi muito ruim. A gente perdeu gol pra caramba no segundo tempo e a gente sofreu empate no finalzinho, tá? Foi um resultado doído. E contra o Hannover, os dois times foram bem e o final foi 1-1. E o resumo do mês de agosto, o Tsimas foi o melhor jogador da equipe, jogou muito mesmo, tá bom? A gente precisa de atenção na defesa e nos laterais. E a gente jogou o evento de base, né? E tem 2 jogadores que foram destaques lá. O Fischer, que é lateral esquerdo, e o Özkan, que é um meia esquerda turco. E vamos já para o mês de setembro, onde a gente tem 3 partidas. A primeira é contra o Braunschweig. Então eu acho que a gente jogando fora de casa é um time mais fraco. Acredito que a gente vai ganhar esse jogo, tá bom? Depois a gente enfrenta o Darmstadt em casa. Por mais que seja um jogo um pouco mais difícil, a gente precisa ir buscar a vitória. Então também vou colocar aqui como vitória nesse jogo, tá bom? E por último, eu acho que é o jogo mais difícil dos 3, o Fortuna Düsseldorf, que é um time que recentemente caiu da Série A para a Série B. É um time forte, então acho que o empate está de bom tamanho. E galera, superamos as expectativas, hein? Eram 2 vitórias e um empate, conseguimos 3 vitórias e começamos fora de casa contra o Braunschweig. E com destaque para o Kastrop e o Justvan, que jogaram muito, tá? O nosso goleiro salvou muito no primeiro tempo, porque os 2 times tiveram muita facilidade para chegar, tá bom? Depois a gente ganhou em casa contra o Darmstadt. E por quê? Porque o Roland, capitão deles, foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo, o volante deles. Então a gente dominou o jogo e o Justvan novamente foi o destaque, tá bom? E o último jogo, mais difícil, né? A gente jogou contra o Düsseldorf e olha esse belo cruzamento do Danilo para o primeiro gol do Kastrop de cabeça. O primeiro e único gol, né? O time dominou o jogo e o Tsimas e o Serras perderam muitos gols, tá? O Danilo e o Justvan foram os destaques. E pessoal, depois dessas 3 vitórias, a gente conseguiu alcançar a 3ª colocação. Tamo na briga pelo acesso, tá bom? Então vamos continuar nessa pegada. E como na realidade a gente fez bastante gol, mas também tomamos 8 gols, tá? Olha aí o restante da tabela. Vamos pra cima,
para o resumo do mês de setembro. E o nosso destaque para setembro foi o camisa 10, Justivan. Ele se destacou bastante, é um meio-campo veloz, tem bom passe, viu? Vai ser de boa valia para o nosso time. A nossa defesa e os laterais encaixaram, então destaque para o Danilo também, que fez esse cruzamento no último jogo contra o Düsseldorf. E a nossa defesa encaixou tanto que a gente não sofreu tantos ataques quanto no primeiro mês. E vamos lá para outubro, onde a gente estreia no mês contra o Bremen-Münster. Tem que ganhar, né? Jogo em casa. Em casa também contra o Regensburgo, também precisa ganhar. E fora a gente enfrenta o Hertha Berlin, que é um time difícil, então acho que empate é 1-0. Não sei se vocês perceberam ali embaixo. Aí é só digno de risada, né? Enfrentar o Borussia Dortmund na Pokal. E a ideia era fazer 7 pontos e conseguimos. Não é exatamente como a gente estava imaginando, né? O primeiro jogo ali que a gente imaginava contra o Bremen-Münster que íamos vencer, a gente não teve um bom resultado porque eles eram o vice-lanterna, tá? A gente dominou o jogo e tivemos um segundo tempo 1 a mais, tá? A gente sentiu falta dos titulares porque a gente jogou meio com um time misto nesse jogo, tá? Já depois contra o Regensburg, aí sim, foi 4-0. Apesar da gente ter expulso, né, o Knossi, a gente dominou o jogo. Simas fez 3, o goleiro matou o jogo, tá? O cara Fiat se destacou e já vem se destacando em vários jogos. O Simas se machucou e isso preocupou porque ele vai ficar fora durante 4 semanas, tá? Já no jogo fora contra o Hertha, a gente sofreu com zaga reserva, porque a gente quis jogar com time misto para enfrentar o Borussia, né? E no segundo tempo, a gente teve uma linha de 4. O Justivan se destacou depois que entrou no segundo tempo. E o Borussia, né? O placar já se fala por si só. Enfim, 4-1. E além da derrota, ainda a gente perdeu o Lubac por 3 meses lesionado. E agora com a eliminação na Pokal, a gente foca no campeonato alemão da segunda divisão. A gente tá lá em terceiro colocado, né? Eu desci aqui para vocês verem que o Bremen-Münster ficou em último ali, tá? A gente tá na terceira colocação, a 4 pontinhos do Hannover, a 3 do Schalke. E vamos pro resumo de outubro, começando com o Tsimas lesionado por 1 mês. Esse faz falta, hein? E vai fazer durante o restante do próximo. A defesa, seria bom dar uma reforçada, principalmente no nome um pouquinho mais rápido. A gente sofre bastante quando a gente tem um ataque rápido, tá? Falta elenco, isso é verdade. Quando a gente usa o banco, o time dá uma derrapada, a gente sente uma falta de qualidade ali do time titular. E chegamos em novembro. Novembro, um mês com jogos bem difíceis, viu? A gente começa ali com Colônia em casa. Eu coloquei o empate, mas de empate para uma vitória ali, já que o Colônia ele não tá tão bem na tabela, mas é um time complicado. A gente enfrenta o Kaiserslautern fora. Kaiserslautern, sim, é um time bem difícil e eu acho que o empate é um ótimo resultado. Depois a gente enfrenta em caso 1, esse aí é vitória. A gente venceu por 6-0 na Copa, então tem que vencer também. E fora o Fürth, que é o clássico, né, o principal adversário do nosso time do Nuremberg, um empate fora de casa seria de bom tamanho. Ou seja, 3 empates e uma vitória são 6 pontos aí no mês. E fomos melhores do que imaginávamos, né? Imaginávamos que ganharíamos 6 pontos, na verdade ganhamos 9. Porém, esse último jogo clássico, a gente acabou sofrendo um pouco. Mas vamos começar do início, né? A vitória contra o Colônia por 1-0, né? O time do Colônia jogou bem, tá bom? O jogo, na verdade, foi bem controlado pra gente. A gente jogou pro gasto. Mesmo a gente cansado depois do jogo, né? Contra o Borussia, que foi no dia 31. 2 dias depois a gente já jogou contra o Colônia, tá? Contra o Kaiserslautern, o ponta direita deles foi expulso aos 9 minutos, tá bom? O time deles marcou muito forte. O Forkel se posicionou muito bem, o nosso atacante reserva marcou 2 gols e foi o destaque desse jogo, tá? No jogo seguinte foi contra o Ulm, vencemos 4-0, o time sobrou, Tsimas realmente é diferente, voltou nesse jogo, né? O Forkel entrou e deu 2 assistências, tá? E aí, infelizmente, o último jogo do mês contra o nosso arqui-inimigo Fürth, a gente dominou o primeiro tempo, mas não saiu gol.
Eu mexi mal no time, tá? Eu fiz uma linha de 3, achando que o time ia se comportar bem, mas o time se comportou muito mal. A zaga ficou muito exposta e a gente tomou os 2 gols. E fazendo o resumo aí do mês de novembro, a gente chegou na liderança, tá? Da Bundesliga 2. Depois eu mostro pra vocês a tabela. Em campo a gente tá jogando muito e no torneio de base, além do Oscan e do Fischer, que eram 2 jogadores que se destacavam, né? Chegou o meia-direita Aerts e o lateral direito Casper, tá bom? Todos eles no meio da temporada eu devo promovê-los para o time principal. E um dos nossos objetivos era seguir a realidade, né, do que foi a temporada. Como a gente já tá chegando na metade da temporada, já fizemos a venda do nosso zagueiro Gelstick por 5,5 milhões de euros, tá? Na vida real ele foi vendido por 8 milhões, mas no jogo não conseguimos esse valor e vendemos para o Real Oviedo. Chegamos no último mês do ano, mês de dezembro, onde temos 3 jogos. A ideia é que a gente faça pelo menos 5 pontos. Em casa a gente enfrenta o Paderborn, tem que vencer esse jogo. Fora o Schalke, que é o dos times ali brigando pelo título. Então se a gente conseguir um empate fora de casa, tá de bom tamanho. E o último jogo do ano será contra o Colônia. Lembrando que a gente acaba o primeiro turno contra o Schalke e joga a primeira rodada já contra o Colônia. E a gente começou o mês de dezembro não muito bem. No jogo contra o Paderborn a gente imaginava uma vitória e empatamos por 1-1. Foi um péssimo resultado, porque a gente começou super bem, mas depois que a gente teve o empate, que foi num pênalti, a gente teve dificuldade para atacar depois, tá? No jogo mais importante, contra o Schalke, né, eles eram o primeiro colocado, a gente era o segundo nesse momento, né? Era o último jogo do primeiro turno, a gente dominou o primeiro tempo, a gente fez 4-0, foi no baile, né? O Goller e o Simas foram muito bem e acabou 6-1. E no jogo fora contra o Colônia, a primeira rodada do segundo turno foi igual ao primeiro turno, né? A gente jogou pro gasto, o Simas salvou na única bola que teve. Então foi um bom mês, a gente finalizou ali na liderança. Galera, e começando a janela de transferências, a gente chamou de volta o zagueiro Horn e o zagueiro Marques, tá? Ambos para substituir a venda do Gelst e um zagueiro Drexler que o clube pediu de volta, tá? E resumindo a janela de transferências, a gente teve só saídas, tá bom? Começar com os meninos da base, o Arts e o Oscan, que a gente promoveu e emprestamos para ver se eles sobem um pouco mais de over, já que a gente tem bons jogadores pelos lados, tá bom? Duman, meio campo reserva, a gente só não renovou o contrato, ele já fechou com o Lorient. Vendemos o Seidel, que eu nem sabia que estava no elenco, e a principal venda foi do nosso goleiro reserva, o Reichert, que a gente também não estava utilizando e foi um bom valor. Eles pagaram a multa rescisória dele de 2,5 milhões de euros, vai ajudar bastante a gente no caixa. E eu falei que a gente só tinha vendido, mas a gente comprou o Tsimas, né, que já é nosso atacante, por 3,5 milhões de euros, tá bom? Lembrando que a gente fez essa compra agora no meio da temporada, mas é obrigatório, é uma das regras a gente vendê-lo no final da janela, tá bom? Destaques do time, o Matenia no gol tá pegando muito, tá? A gente tá com uma zaga organizada, os laterais e o meio campo estão ok. Os pontas e o Tsimas são os melhores em campo, tá? Por isso a gente foi o líder do primeiro turno. Eu resumi o mês de janeiro já pra vocês, mas só pra mostrar aqui que a gente tem um jogo só em casa contra o Hertha, que eu acredito que vai ser vitória, tá? A gente venceu fora de casa, se eu não me engano, por 1-0. Então acredito que esse jogo também vai vir vitória. E antes de mostrar como foi o jogo, né? Mostrar pra ti a tabela, onde a gente tá com 38 pontos, tá? O melhor ataque com... Na verdade, o segundo melhor ataque com 32 gols. E a melhor defesa disparado com 9, tá? A gente tem 23 de saldo, é muita coisa, tá? Então a gente vem encaminhando a passos largos aí pra promoção para a Bundesliga 1, que é o nosso principal objetivo. Galera, e aí tá aí o final de jogo, né? Tsimas e Kastrop fizeram os gols. Foi um jogo muito fácil no primeiro tempo. O Kastrop voltou a se destacar, né?
jogador importante. Viladsen também, o lateral direito, jogando muito bem. E o Horn estreou muito bem, jogador que estava em empréstimo e a gente pediu de volta. Galera, e a gente chegou aqui no mês de fevereiro, já estamos chegando no final, né, que são jogos até junho só. Junho normalmente nem tem jogo por conta da Bundesliga ser mais curta. E assim, reta final a gente precisa vencer o Paderborn com todo respeito. Vencer que é o último jogo, né? Eu entendo o empate com o Schalke, porque o Schalke é um time forte. Apesar da gente ter ganhado fora de 6-1, eu fui modesto aqui. E cara, clássico contra o Furt, a gente já perdeu no primeiro jogo por 2-0. Em casa a gente precisa representar, ir pra cima e ganhar esse jogo. E contra o Paderborn a gente toma esse gol rápido, tá bom? Mas a gente também empata rápido com o Tsimas. E olha o que acontece. Ele é expulso, tá? Com 22 minutos de jogo tá expulso. O Jander faz uma jogadaça e mete essa caixa, tá bom? Fez um golaço. O Carafiati se posicionou mal e a gente tomou esse gol. Aos 54, o zagueiro deles foi expulso. A gente de pênalti faz com o Justivan. E a gente mata no fim. Final de jogo 4-2. E, gente, assim, não tem nem muito o que falar sobre esse jogo. Clássico e a gente passou vergonha em casa, 5-1 pro Furt. E depois dessa vergonha de apanhar em casa pro Furt, a gente teve o jogo contra o Schalke 04, né? Que é um time que tá brigando ali, tava em terceiro lugar, a gente em segundo, né, na época desse jogo. E o primeiro tempo foi domínio nosso, a gente teve um a mais durante o jogo todo, só que a gente perdeu muitos gols. E a gente sofre o empate no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi complicado e a gente empatou em casa com um a mais contra o Schalke. Depois vem a vitória contra o que era realmente esperada, novamente 6-0. O primeiro tempo ainda foi aberto, eles perderam vários gols, mas o Jander e o Justian foram destaques. O Fischer fez o seu primeiro gol como profissional e a partir daí o jogo ficou fácil. E depois do mês de fevereiro a gente ficou aí na segunda colocação, 3 pontos atrás do Darmstadt. E o Hamburgo, que estava lá embaixo, subiu para a terceira colocação. Colônia em quarto, o Schalke em quinto, Düsseldorf, Hannover e o Fürth. Ali tá bem disputado ali do quinto até o terceiro, para ver quem vai ir pro mata-mata de acesso. Diferença de 3 pontos entre o Schalke e o Hamburgo. E a gente tá ali em segundo, já 4 pontos de diferença. Ganhamos um espacinho ali. Por isso é tão importante a gente ganhar os próximos jogos, tentar mirar ali a liderança alcançando o Darmstadt. E aproveitar, né, pra gente mostrar aí quem é o artilheiro do campeonato, Tsimas, com 19 gols em 19 jogos. E o Justivan é o maior passador com 13 assistências. E galera, apesar da janela de transferências ter fechado, a gente vai fazer uma contratação aqui de jogador sem contrato, né? O Alexandre Nazarenko veio dos passes livres sem nenhum custo, né? Podem ver aí, lógico, vai dar nota A. E o legal é o over dele, tá? Over 7,4. Ele é dos melhores jogadores do nosso time e com certeza vai ser titular ali na meia esquerda. E o segundo nome, tô negociando aqui, vai ser o zagueiro Robert Rojas, paraguaio de 28 anos. Lembrando que eu respeitei ali a faixa salarial. Hoje quem ganha mais é o Tsimas, com 13 mil euros por semana. Os dois vão ganhar ali na casa dos 11 mil. Tem um over alto, mas não chegam com o maior salário do elenco, né? Aí também, zagueiro 74, parece ser um bom jogador, viu? Então, depois desse mês de fevereiro, né, a gente vem aqui pro mês de março. Eu quero mostrar que a gente tem 4 jogos aqui. E a gente precisa vencer esses 4 jogos, tá? Inclusive contra o Hamburgo, que é o terceiro colocado, tá ali a 4 pontos da gente. Acabei de mostrar. Um outro ponto importante, tá? Que o campeonato já acaba em maio, tá? Então a gente tem esses 4 jogos aqui de março, 4 jogos de abril e mais 3 jogos do mês de maio. Então são 11 jogos aí que faltantes, tá bom? Eu vou jogar esses 11 jogos já de uma vez,
quando tiver ali no último mês, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esses 2 meses, vou jogar o mês de março e abril, mostro pra vocês e a gente vai acompanhar jogo a jogo esses 3 últimos aqui. Inclusive, olha, aqui pode ser uma final, o último jogo contra o Darmstadt fora de casa. E não virou não, viu? Virou título aqui pro Nuremberg. Galera, foi fácil demais, tá? Eu vou dar uma resumida aqui do que foi esse final de campeonato, mas pra vocês terem uma ideia, na última semana a gente até simulou o campeonato, porque já tava ganho já e não tinha por que jogar, viu? Então tá aí o pessoal comemorando retorno à primeira divisão, a Bundesliga, né? E título da segunda divisão da Bundesliga 2. E terminou assim a classificação. Nuremberg e Colônia se classificaram ali, diferença de 4 pontos. E olha aí o Schalke, hein? Darmstadt, que tava na briga, ficou ali na 4ª colocação e não conseguiu subir. Os times que caíram foram o Pribel Munster e o Regensburg, e o Braunschweig vai disputar o playoff. E o Schalke, né, como eu falei, vai disputar o playoff para Bundesliga 1. Falando em Bundesliga 1, o Bayern foi campeão ali, eles vão disputar contra o Bochum, hein? Playoff contra o Bochum, legal. O Heidenheim e o Holstein Kiel caíram. É bom pra gente também ficar de olho nos jogadores desses times. E o artilheiro da competição não poderia ser outro, né? O Tsimas, com 25 gols em 30 jogos. E o Justvan foi o maior assistente, com 16 assistências. E olha o Jander em segundo com 10. Matenia foi o melhor goleiro ali, menos vazado em 18 jogos. E tá aí a seleção da temporada, um absurdo, hein? Tsimas não está. Mas pelo menos a gente colocou ali o Danilo, o Viladsen, o Justvan e o Kastrop. E para finalizar, como que foi o time aí? O Tsimas 26 gols e 9 assistências, Justvan 12 gols e 16 assistências, Kastrop 8 gols, Forkel 7, uma ótima surpresa, hein? 7 gols. O Nazarenko também entrou com 5 e 2 assistências. Pessoal, dando uma passada aqui para mostrar que o Schalke conseguiu subir e o Bochum caiu, ou seja, mais um clube para a gente poder olhar possíveis reforços. Então é isso, pessoal. Se você chegou aqui, pô, é porque você gostou do vídeo, então dá o like. Comenta aí o que achou das nossas decisões, o que vai ser para a próxima temporada, e a gente vai trazer um próximo vídeo aí da primeira divisão com o Nuremberg de Miroslav Klose.